Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, como estão os estudos aí para a prova? Vamos resolver aqui algumas questões então, e essas questões elas podem ajudar vocês aí nessa próxima prova. Então nós vamos resolver aqui questões sobre regra de três, tá? São questões sobre regra de três e também porcentagem. Ok? Então, olha, primeiro, aqui na questão sobre regra de 3, nós vamos utilizar o método de classificar as grandezas, né? Temos dois métodos aí, pelo menos, né, para resolver uma questão de regra de 3, que é classificar as grandezas, né? Esse é o primeiro método, e o outro método é você utilizar o método processo produto, que você não precisa classificar as grandezas. Neste vídeo aqui, em particular, eu vou classificar as grandezas, né? Então, eu vou resolver aqui, né, para a regra de 3, eu vou utilizar o método aqui, eu vou classificar as grandezas. Tá? Classificar as grandezas. Tá? Vou classificar as grandezas usando uma seta, né, para fazer a marcação, para ver se a grandeza ela é diretamente proporcional à outra ou inversamente proporcional. E essa parte de porcentagem, né, a gente vai usar aqui o conceito de percentual, que, né, quando for o caso na questão, que x% é o quê? Isso daqui é uma razão centesimal, ou seja, o que é uma razão centesimal? O denominador é sempre 100, né, devido a esse símbolo aqui de percentual, e o numerador vai exatamente o valor que vem antes do símbolo aqui de porcentagem, que é o x. Né? Ou seja, o que é 5%, por exemplo? 5% é 5 por 100. Tá? 20%. Né? O que é 20%? Isso daqui é 20 por 100. Então, quando for o caso, a gente vai utilizar essa denominação aqui para percentual. E regra de 3, a gente vai classificar as grandezas aí. Beleza? Então vamos direto aqui para as questões, né? São questões aí de provas de concurso. Então nós temos aqui uma torneira despejando água a vazão constante leva 18 minutos para despejar 42 litros em um tonel. Se a vazão fosse 25% maior, essa torneira seria capaz de despejar 35 litros em quantos minutos, né? Aí tem aqui as alternativas. Então vamos seguir aqui uma metodologia, né, que é de interpretar o problema, montar e calcular, né? Um método aqui IMC. Né? Vamos colocar aqui, né, o que significado aqui. Esse I aqui é o I de interpretar. Tá? O I de interpretar. E esse M é de montar a questão. Então a gente vai interpretar, montar e depois, eventualmente, né, quando a questão tiver cálculo, obviamente, a gente vai calcular. Tá? Ou seja, o método aqui é IMC. Se você consegue com esse método aí interpretar, né, montar e calcular. Então, na interpretação aqui a gente tem uma torneira, né, que ela está despejando água em um tonel e para despejar uma certa quantidade de água ela gasta um certo tempo. Né? Essa é a interpretação grosseira aqui do problema. E ele está dizendo que se essa vazão, né, for aumentada em 25%, então vamos considerar inicialmente que a vazão dela está em 100%, e depois ela aumenta 25%, vai para 125%. Então, é, a gente tem aqui algumas grandezas, né? Uma grandeza é a vazão, a outra, né? Uma grandeza é a vazão, a outra grandeza é o tempo, né? Que é aqui em minutos, vamos escrever assim, e a terceira variável é a quantidade de litros de água, certo? Então a gente tem essas três grandezas. Então vamos lá.
Uma torneira despejando a vazão constante, vamos considerar que essa vazão constante seria o 100%. Por que eu vou utilizar esse 100%? Porque na realidade depois ele diz que aumenta, né? Então a vazão, ela inicialmente, vamos considerar essa vazão constante como 100%, né? O normal, tá? E depois ela aumenta a vazão. Leva 18 minutos para despejar 42 litros. Então aqui 42 litros. Se a vazão fosse 25% maior, ou seja, vamos dizer que agora a vazão é 125%, né? Era 100, 25 maior, 125. Né? Essa torneira seria capaz de despejar 35 litros, ó, 35 litros em quantos minutos? O valor desconhecido está aqui em minutos, tá? Então, esse valor desconhecido que está aqui em minutos, essa aqui é a nossa grandeza, digamos assim, padrão, né? Que a gente vai classificar tudo em função dela, certo? Ou seja, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Quando eu apontar uma seta para cima, eu estou dizendo aumentar, certo? Quando eu apontar para baixo, é diminuir. Mas isso aqui é meramente para classificação, né? Não significa que eu vou apontar para um valor maior. Então, se você aumentar a quantidade de litros, você vai precisar de mais tempo, né? A torneira vai precisar de mais tempo. Né? Você aumentar a quantidade de litros para encher no tonel, né? Para colocar no tonel. Mais litros para serem colocados no tonel, você vai precisar de mais tempo. Tá? Então aqui, estou classificando essas duas aqui. Eu sempre vou ter que classificar a grandeza da variável. Né? Se você tem mais tempo para colocar água no tonel, vai colocar mais litros. Tá? Certo? E agora aqui, ó, se você tem mais tempo para colocar a água no tonel, você vai precisar de uma vazão menos vazão, né? Se você tem mais tempo, a vazão pode ser menor, não é isso? Tá? Então, mais tempo, menos vazão é necessário, certo? Então, classifiquei as grandezas aí. Então, essa grandeza aqui, vazão e tempo, elas são inversamente proporcionais, certo? Porque quanto mais tempo, a vazão pode ser menor. E se a vazão for menor, você vai precisar de mais tempo. Tá? Ou seja, elas são inversamente proporcionais. E a grandeza minutos e litros, elas são diretamente proporcionais. Quanto mais tempo, mais litros serão colocados no tonel, beleza? Agora é só montar e resolver. O que a gente faz, né? Então, já interpretei o problema, né? Interpretei que isso daqui é uma questão de regra de 3, né? Já interpretei o problema e já montei o problema, né? Agora eu vou para o procedimento de cálculo. Procedimento de cálculo, eu quero descobrir essa variável x aí. Como aqui uma técnica que a gente utiliza para resolver isso daqui é deixar uma das grandezas, a grandeza que contém a variável fica em um dos membros. Eu prefiro colocar ela no primeiro membro. E geralmente eu escrevo do jeito que ela aparece aqui, ó, 18 sobre x. 18 sobre x. E as outras duas grandezas eu coloco no segundo membro. No caso aqui as outras duas, né, porque a gente tem mais duas, certo? Então eu deixo a grandeza que contém a variável no primeiro membro, eu uso esse padrão de deixar no primeiro membro, e as outras eu coloco no segundo membro, ou seja, como essa grandeza, vazão e minutos, elas são inversas, então como eu escrevi essa daqui, ó, 18 sobre x, essa daqui eu vou ter que escrever invertido, tá? Em vez de 100 sobre 125, eu vou escrever 125 sobre 100. Esse símbolo de percentual eu já posso omitir, né? Porque eles se cancelariam aqui na divisão, tá? Então já posso até omitir isso daí. E essa grandeza, litros, ela é diretamente proporcional à grandeza minutos. Então eu vou ter que escrever ela do mesmo jeito. Ó. Como eu escrevi aqui 18 sobre x, essa daqui eu vou escrever 42 sobre 35. Beleza? Montei, né? Montei a operação, fiz a montagem do cálculo. Tá? Agora eu vou calcular isso daí. Mas antes eu vou utilizar aqui simplificações, viu, pessoal? É importante você saber simplificar. E eu faço a simplificação aqui já direto falando assim, quer ver? Olha? Essa daqui, ó. Aqui o 42 e o 35, ambos eu consigo dividir por 7.
Tá vendo? Ó, 42 dividido por 7 dá 6. 35 dividido por 7 dá 5. Eu já cancelo e escrevo o resultado embaixo, certo? O que mais que a gente tem aqui para fazer? Ó, esse 125 e esse 100 também dá para dividir. Dá para dividir, inclusive, por 25. Ó, 125 dividido por 25, isso aqui dá 5. Certo? 125 dividido por 5. Desculpa, 125 dividido por 25 dá 5. Porque 25, 4 vezes dá 100, mais uma vez dá 125. Então, 5 vezes 25 dá 125. E o 100 dividido por 25 dá 4. Olha para você ver a importância de você saber simplificar. Você vai simplificando todo o processo. E aqui, ó, 5 dividido por 5 dá 1. E aqui 5 dividido por 5 dá 1. Certo? Agora, o 6 com o 18, ó, porque agora aqui eles estão em lados opostos, eu só posso simplificar numerador com numerador. Quando eles estão do mesmo lado da igualdade, tem que ser denominador com numerador, certo? Agora aqui, ó, dá para dividir por 6 o 6 e dá 1, e o 18 dá para dividir por 6 e dá 3. Pronto, finalizei tudo, né? Não tem mais nada para simplificar, né? Aqui no numerador, aqui é tudo 1, né? Não dá para simplificar com ninguém do denominador. E aqui só sobrou 1, também não dá para simplificar com o 3 aqui do primeiro membro. Então agora já vou finalizar fazendo a multiplicação cruzada. E olha, direto eu já consigo finalizar. 1 vezes 1 vezes x, x. 3 vezes 4, 12 vezes 1, 12. Certo? 12. Então, quanto que é o tempo? 12 minutos. Alternativa D de Dinamarca. Beleza? Então, já montei e finalizei o cálculo. Então, por isso, a importância de você saber simplificar. Agora vamos resolver a questão número 2. Um varejista compra seus produtos de um fornecedor por um preço P. Então, ele compra aqui pelo preço P. E os vende aos seus clientes com 30% de acréscimo. Então, ele vende, né, com 30% de acréscimo. A certo cliente, o varejista resolve dar 10% de desconto sobre o preço de venda. Então, ele vai dar 10% de desconto, tá, para um cliente. Com tal desconto, o lucro auferido pelo vendedor nessa venda é de... Vamos simplificar aqui o processo, né? Então, vamos lá para a gente interpretar, vamos montar e calcular aqui, né? Vamos usar aqui o método IMC, né? Interpretar, montar e calcular. Olha só, se ele compra um produto pelo preço P, e esse preço P aqui, né? 1P, implicitamente a gente tem o coeficiente 1, isso daqui é o 100% do preço, não? Como ele está falando aqui em percentual, eu vou transformar esse 1 aqui em 100%. Então, isso é o 100% do valor que ele paga para o fornecedor, certo? 100%. Só que aí ele resolve vender esse produto com 30% de acréscimo. Então, na verdade, ele vende o produto por 130% do que ele paga, certo? Ele vende por 130. Normalmente, essa é a venda dele, né? Ele vende por 130% do preço que ele paga. Só que, excepcionalmente, para esse cliente, ele deu 10% de desconto sobre isso aqui, ó. Ele deu 10%. Então, na verdade, para esse cliente, ele vendeu com desconto de 10%, não? Tá, o 10% de desconto que ele deu, o que vai virar esses 10%? Ele vai pegar o preço normal aqui, que é 130% do que ele paga, só que ele vai tirar 10% de 130, não? Ele vai tirar 10% disso daqui, ele vai descontar, tá vendo? Menos 10% de 130 desse preço.
Aqui, se você fizer esse cálculo, 10% de 130 dá 13%. Então, na verdade, ele vai dar um desconto de 13% do preço. Porque 10% de 130 é até um cálculo fácil de fazer isso daqui, né? Você poderia colocar aqui 10 por 100 vezes 130 por 100, mas nem há necessidade disso. Tá? Então, aqui é 13%. Então, na verdade, por quanto que ele vendeu para esse fornecedor? 130% menos 13%, isso dá 117% do preço. Isso aqui foi o que ele vendeu para o fornecedor. Aí você pode fazer a seguinte análise agora, né? A seguinte análise. Se ele pagou 100% para o fornecedor, 100% do preço foi o que ele pagou, e aí no final ele vendeu para esse cliente excepcionalmente por 117% do preço que ele pagou para o fornecedor. Então, olha, qual foi o lucro dele? Não? Qual foi o lucro? O lucro foi simplesmente 17%. Esse que foi o lucro. Se ele comprou por 100% e vendeu por 117%, o lucro foi 17%. Então, 17% é que a gente tem aqui na alternativa B de Brasil. Beleza, pessoal? Vamos fechar esse vídeo aqui, então, resolvendo essa questão aqui, que é uma questão de percentual, tá? E aí, o que essa questão de percentual diz, né? Em um supermercado, uma lata de certo produto foi anunciado com preço em oferta. Então, essa aqui é a plaquinha da oferta, tá? Ou seja, é, o preço o preço original aqui do produto, né, era 6,49, tá? 6,49 e ele baixou aqui para 1,99, aproximadamente, né, aproximadamente R$ 2. Como ele está falando aqui em valor aproximado, ó, o valor do desconto é aproximadamente, então a gente vai calcular aqui o valor desse desconto aproximado. Como aqui eu vou usar valores aproximados assim, ó. Eu vou pegar que o valor era 6,50, né, aproximadamente, e esse valor foi para, o valor final foi para 2, aproximadamente, certo? Foi para 2. Então, significa que o desconto aqui, não, o desconto foi de 6,50 para 2. Você pode observar que o desconto foi de 4,50, não é isso? Aproximadamente. Tá? Aproximadamente 4,50, porque 2 mais 4,50 dá 6,50. Então, como que eu vou calcular esse valor aproximado? Eu vou pegar o valor do desconto, né? Que o desconto aqui foi aproximadamente 4,50. Vou pegar esse 4,50 que foi o desconto sobre o meu valor base, tá? Sobre o meu valor base aqui, e aí eu vou descobrir qual foi esse desconto. Então, olha, 4,50 de desconto em cima do valor inicial. Então, 4,50 é a parte de um total de 6,50. Como aqui a gente tem a mesma quantidade de casas decimais, né, é só a gente eliminar a vírgula. Então, isso daqui, na verdade, é 450 dividido por 650. Que, na verdade, eu posso eliminar esse zero aqui, né? Eu posso fazer isso, não? Posso cancelar esse zero com esse e aí isso daqui se resume a 45 sobre 65. Agora eu vou fazer a divisão. Né? 45 dividido por 65. Dá para dividir? Não. Zero na chave, vírgula. Acrescenta um zero aqui. Isso dá o quê? 7 não dá, né? 6 vezes 7. 7 vezes 6, 42. Passaria. 6. Vamos ver se o 6 dá. Vamos ver. 6. 6 vezes 5, 30. Vão 3. Vão 3.
6 vezes 5, 30. 0, vão 3. 6 vezes 6, 36. Com 3, 39. 39. Tá? 39. Vamos ver quanto sobra aqui. Sobra 0. Aqui empresta 1, fica 15. Aqui ficou valendo 3. Tira 9 de 15, fica 6. E aqui fica 0. Então, sobrou 60. Já estou na parte decimal, acrescenta mais um 0 aqui. Então, olha, se você observar, isso daqui vai dar o quê? 9, né? Porque 9 dá quase aqui 600 para 600. Ó. 9 vezes 5, 45. Com 4. 6 vezes 9, 54. 9 vezes 6, 54. 54 com 4, 59. Sobrou 5 aqui, né? Então, isso aqui é aproximadamente o quê? 69%, né? Então, esse valor aqui é aproximadamente 0,69, que é, ou seja, aproximadamente 69%. E é o que a gente tem aqui na alternativa E, de Espanha. Beleza, pessoal? Então é só ver aqui qual foi o desconto, né? Se era 6,50 aproximadamente e foi, né, de 6,50 aproximadamente por R$ 2 aproximadamente. Estou considerando valores aproximados só para facilitar o meu cálculo. Por quê? Porque ele deu uma deixa aqui na questão que ele quer saber só o desconto aproximado. Ele não quer saber exatamente qual foi o desconto. Como ele deu essa deixa aqui, eu pude fazer a aproximação aqui nos dois valores. Né? Joguei um centavo para mais nos dois valores para ficar os dois valores aí aproximados e fazer o cálculo. Então, fiz o cálculo, né? 4,50 que é o desconto. Esse foi o desconto total em cima do valor inicial do produto. Aí eu vou descobrir esse 4,50 de um total de 6,50 corresponde a quantos por cento? É só você dividir a parte sobre o todo que você tem aí, né? Você consegue descobrir essa variação percentual, né? Qual foi esse percentual de desconto. Beleza? Então, pessoal, bons estudos a todos aí e até o próximo vídeo.